Boa noite, meus amores. Estamos aqui com um assuntinho polêmico, não é? Estamos aproveitando esse tema que está tão em alta e ao mesmo tempo tão triste, né? Que é a guerra que está acontecendo nesse momento entre judeus e palestinos. E vamos trazer a visão, né, histórica, cultural, e vamos trazer então também a interpretação desse conflito pela visão das constelações familiares. Então eu estou muito feliz que você está aqui, muito boa noite, que bom que a gente pode estar junto aqui para discutir esses assuntos tão relevantes, tão importantes, sob a luz das constelações familiares. Vamos trazer um approach diferenciado de tudo que está sendo dito, né, por aí sobre esse conflito, compreendendo algumas coisas muito importantes que nós, como terapeutas, alguns de nós consteladores familiares, né, precisamos entender a importância desse movimento, desse conflito que está acontecendo agora no Oriente Médio e suas origens mais profundas, suas origens mais antigas. A gente poderia dizer sobre um certo prisma, né, que é um grande conflito entre irmãos. E vocês já vão entender exatamente o que eu quero dizer. Enquanto isso, eu vou tomar uma bicadinha de café, saber como é que vocês estão, dando boa noite para vocês que acabaram de entrar, querendo saber como é que vocês passaram o dia. Falem comigo, como é que vocês estão aí. Beijinho, Roquelle, Fátima, Marco, Simone, vocês que já estão aqui comigo, não é? Um beijo bem gostoso no coração de vocês. E eu queria saber como é que vocês estão, né? Boa noite, Fafá. Vamos esperar um pouquinho que as pessoas possam entrar para que a gente fale desse assunto com propriedade, que a gente possa entender profundamente, entender que Bert Hellinger foi um grande estudioso de conflitos entre países. Ele chama isso de constelações políticas, tá? É muito interessante que ele fala isso e ele fez isso em vários países. São constelações políticas e tem essa ramificação dentro dos estudos de Bert Hellinger, onde ele vai estudar a relação entre povos, ele vai estudar a relação entre conflitos. E essa visão, gente, vai fazer um puf na sua cabeça. Se não explodir hoje, meu Deus do céu, preparando o jantar e te ouvindo, tudo certo. Uau, que bom, Rô, que bom, fico feliz. Vamos trabalhar assim, pé ante pé, um pezinho depois do outro. Eu vou fazer um contexto histórico, ok? E depois eu vou vir com essa interpretação segundo a visão de Bert Hellinger. Quem já é constelador, no meio do caminho, acho que vai começar a ter uns insights enquanto eu estiver contando a história. Ale, boa noite. A Fato falou, tô ansiosa por essa aula. E eu tô ansiosa por dar essa aula, porque é um grande exemplo da visão de Bert Hellinger, da visão conciliatória que Bert Hellinger tem, quando ele fala dessa importância de né, os mortos descansarem, onde a libertação que é quando nós incluímos a todos no sistema. Vamos falar uma coisa de cada vez, né? Então, eu vou começar aqui dando esse contexto histórico para você. Então, aqui nas minhas anotações, vou começar porque como é um conteúdo bem complexo, eu tive que organizar tudo para não me perder e ir explicando para vocês, tintim por tintim, esses fatos históricos, né? Para que a gente possa perceber. Antes de mais nada, a gente precisa deixar claro, né? É importante perceber que esse é um conflito entre judeus e árabes, ok? Primeiro a gente vai dar uma compreendida em alguns contextos que estão um pouco confusos na cabeça das pessoas. Primeiro é importante entender que nem todos os árabes são muçulmanos e nem todos os muçulmanos são árabes. Então a gente precisa compreender essa diferença. Enquanto a maioria dos árabes é muçulmana, há muitos árabes não muçulmanos. E além disso, há significantemente mais muçulmanos não árabes em áreas como Indonésia e Malásia do que muçulmanos árabes. Por que eu estou trazendo isso? Para a gente não generalizar, ok? A religião, né, desses povos
com os povos em si. Então, podem haver muçulmanos que moram na Malásia, na Indonésia, e existe uma grande população muçulmana nesses países. Então, é preciso entender que a origem do conflito, apesar da religião muitas vezes ser usada como uma arma de discórdia, não necessariamente é a religião que afasta esses dois povos, ok? E vocês vão entender por quê já já vocês vão entender por quê. Então, primeira coisa que eu quero que você separe é isso. Nem todo muçulmano é árabe e existe uma grande população de muçulmanos não árabes, ok? Então, vamos compreendendo esse processo. Segundo, é importante lembrar também, porque nós não estamos aqui para disseminar ódio, né? Para colocar um povo contra o outro. Nós estamos fazendo apenas uma análise, ok? É importante lembrar que nem todos os árabes odeiam os judeus e que nem todos os muçulmanos odeiam os judeus e que nem todos os judeus odeiam os árabes e os muçulmanos. Então, precisamos compreender, ok? Que algumas pessoas já fizeram o que Bert Hellinger sugere, ok? Que é incluir a todos no sistema, certo? Então, isso é um passo, eu estou dando um passinho para frente e um passinho para trás para vocês entenderem o que eu quero dizer. Boa noite, Cleide, Lourdes, Silmara, Aline, sejam todas muito bem-vindas, ok? Então, devemos perceber que a gente não pode estereotipar nem muçulmanos, nem árabes, nem judeus, não confundir, né, a nação com a religião, ok? Porque o judaísmo é uma religião, além de também significar, né, a designação de um povo. Porém, quem nasce em Israel é israelense, ok? Hoje existe o Estado de Israel, que é a casa do povo judeu. Por que todo esse conflito? Porque durante muito tempo o povo judeu não teve um lugar para estar, não teve uma terra para chamar de sua, ok? Então todo esse conflito se dá em cima dessas questões relacionadas a essa terra que é considerada uma terra santa, tanto para muçulmanos quanto para judeus, tanto, né, para israelenses e tanto para os árabes, percebe? Então, árabes, muçulmanos, podem ser muçulmanos e israelitas, judeus, certo? Então, é necessário que a gente consiga entender o que é Estado e o que é religião, tá bom? Então, vamos lá. Por que a religião ela acaba sendo um fator que implica tudo isso? Vocês já vão entender muito bem, eu vou explicar agora. Essa animosidade, ela pode ser explicada, né, por fatores históricos e alguns desses fatos históricos estão descritos na Bíblia. Então, vamos entender por que essa inimizade começou. Abraão é o grande pai. Abraão recebeu uma promessa de que ele teria muitos descendentes que tomariam conta e que seriam patriarcas de muitos povos, certo? Então Abraão recebe essa promessa. Abraão era casado com Sara e eles tinham essa promessa, mas os anos foram passando e Sara nunca tinha conseguido dar um filho a Abraão. Havia um costume naquela época, ok? Onde você podia pegar uma serva e fazer aquela serva mais ou menos como uma barriga de aluguel. Então, Sara, perdendo já a sua confiança, né? Que ela poderia dar à luz, ela já tinha mais de 80 anos, que ela poderia dar à luz a um filho para Abraão, ela chama Sara, que é a sua serva, e ela coloca essa mulher como, entre aspas, uma barriga de aluguel. Essa mulher concebe um filho de Abraão e esse filho se chama, então, Ismael, ok? Ele é o primeiro filho de Abraão. Começa a perceber o imbróglio. Só que quem era a esposa oficial de Abraão? Era Sara, ok? E aí o que acontece?
Passa o tempo, né? E Abraão, então, já lá com os seus 90 e tantos anos, recebe a visita de 2 anjos, assim diz na Bíblia, dizendo que a promessa se cumpriria, que dele e de Sara nasceria um filho. E aí, então, Sara, aos 90 e tantos anos, concebe um filho de Abraão. Esse filho nasce e esse filho se chama, então, Isaque. Então, Abraão tem 2 filhos. Um filho mais velho com a sua serva, ok? E esse filho se chama, então, Ismael. É filho de Abraão com Agar, que é a sua serva. Essa serva chamava Agar. Então, Abraão concebe um filho com a sua serva Agar, com a autorização da sua própria esposa Sara, que já tinha perdido todas as esperanças de dar um filho a Abraão, e dessa concepção nasce Ismael. Ismael dá origem aos povos árabes, ok? Todo o povo árabe é descendente de Ismael. Quem tá ligado em constelação familiar já vai começar a perceber o que eu tô dizendo aqui, ok? Boa noite, Cleide, boa noite, Mércia, que bom que vocês estão aqui. Sejam muito bem-vindas. Prestar atenção no Paranauê, filho mais velho de Abraão, é um filho concebido com sua escrava, ok? Essa escrava dá a Abraão o filho Ismael e, anos depois, sua esposa, aos 90 anos, Sara, concebe, então, Isaque, que é chamado o filho da promessa na Bíblia. É chamado de o filho da promessa, que para esse filho, Deus havia, então, prometido toda a grandeza, toda a herança, e que dele sairia o povo mais abençoado e o povo, né, que faria a redenção de todas as nações. Tá? Então, estamos falando aqui dos fatos históricos. Então, para a gente perceber, os árabes são descendentes de Ismael, portanto, filhos de Abraão, assim como Isaque, né, filho de Abraão com Sara, é o que? O grande patriarca da Abraão com a escrava tem Ismael. É isso aí. É isso aí. Falei errado? Troquei as bolas? Não, agora eu tô falando de Abraão com Sara. Abraão com Sara, então ele vai ter Isaque, ok? Meu marido dando pitaco aqui. Será que eu troquei, gente? Acho que não. Não sei. Mas vamos lá. Então, Isaque sendo o filho prometido que herdaria todas as promessas feitas a Abraão. Ah, ok. Ele só tá pontuando ali para ficar mais fácil. Abraão com Sara, Isaque. Ok, meu amor. Isso mesmo. Ah, obrigada. Tá só situando. Porque vocês sabem que eu sou disléxica, né, gente? Eu tenho dislexia, eu troco as coisas. Então, que bom que tô falando certinho. Por isso que eu tô lendo aqui os meus alfarrábios, para não fazer besteira. Porque eu troco, não é que eu não sei. É porque meu cérebro faz a confusão, né? Então, obviamente, o que acontece? Ismael era o primogênito. Porém, quando Isaque nasce, Sara acaba dando mais atenção ao seu próprio filho. E esse filho mais velho, Ismael, começa a se sentir hostilizado, se sentir rejeitado, sentir que não tinha mais tanta importância. E aí começam a dizer então que o filho da promessa é Isaque, não ele. Isso começa a gerar uma grande humilhação, tanto, né, na sua mãe, como no próprio Ismael. E esse menino começa então a se encher de uma grande revolta, de uma grande raiva, de uma grande animosidade. E essa animosidade vai ficando cada vez mais intensa entre esses 2 filhos, né? E com o resultado das provocações de Ismael a Isaque, né? Isso está em Gênesis 21:9, Sara pede a Abraão que expulse Agar, que era sua serva, e Ismael, que mande eles embora, deserde o menino e que mande Agar embora junto com Ismael. Isso causou no coração de Ismael uma contenda, uma ferida ainda muito maior
né, do que antes. Então ele já se sentia preterido, ele se sentia usado, né? Ele não sentia que recebia aquele afeto que lhe era devido como primogênito, né? E quando Isaac nasce, a situação fica ainda pior e ele hostiliza o irmão. Então Sara acaba pedindo que Agar e Ismael sejam exilados, que sejam enviados embora, né, das terras, então, ali, de Abraão e de Sara. Nesse processo, um anjo também aparece a Agar dizendo, né, profetizando a Agar, né, que o seu filho prosperaria, mas diz o seguinte, tem uma fala aqui que eu quero ler para vocês, falando sobre ele, dizendo: ele será um homem feroz e a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Gênesis 16, 12. É importante lembrar que Sara já era uma idosa, né? Então Sara falece. Depois que Sara falece, Abraão se casa com uma outra serva, e essa outra serva lhe dá outros filhos, ok? Eu acho que são mais 6 filhos. Esses filhos, assim como Ismael, não são reconhecidos como herdeiro. Eles ganham presentes desse pai, eles ganham algumas terras, eles ganham algum dinheiro, mas eles não recebem a herança, né? E que herança é essa? Era toda aquela terra, a Terra Santa, aquela parte inclusive de Jerusalém, uma grande parte que hoje não é mais de Israel, ali na Palestina, parte da Cisjordânia, uma grande parte ali daquelas terras que pertenciam então a Abraão e que era então a grande herança ali de Isaac, ok? E com isso, né, havia então essa animosidade. Todos os povos descendentes de Ismael e seus irmãos bastardos se expandiram, cresceram, porém Isaac, sempre com essa origem, né, a origem desse povo árabe, sempre com essa animosidade, esse sentimento dentro do peito. Essa é a raiz, então, dessa hostilidade entre Isaac e Ismael, que não podemos negar. Para quem tem uma visão, você que conhece constelação, você já deve ter pego algumas coisinhas aí sobre isso. Eu vou destrinchar com vocês, gente. Não vou deixar vocês no vazio, não. Não vou deixar vocês no vácuo. Eu vou trazer tudo tintim por tintim para vocês compreenderem. Algumas coisas começam a acontecer. Então, o primeiro êxodo do povo judaico acontece, né, numa guerra entre o Egito, né? Então, os egípcios sequestram, levam os israelitas, na época israelitas, né? Tiram eles da sua terra e levam para serem escravos no Egito. Os povos egípcios também fazem parte dessa descendência de Abraão. Eles são levados como escravos e ficam alguns anos, muitos anos, até que Moisés liberta o povo. Quando Moisés liberta o povo da escravidão no Egito, toda a área ali da Palestina, que se tornou tudo Palestina, parte era do povo judeu, dos israelitas, e parte era do povo árabe, todas aquelas terras foram povoadas, né, e foram redimensionadas. Começa já ali o grande tormento do povo judeu, do povo israelita. Eles ficam sem ter aonde assentar. Então eles vão voltando, os conflitos já vão acontecendo, inclusive nessa época, porém eles conseguem retomar ali a Terra Santa, eles ficam, eles guerrilheiam contra os filisteus. Então vamos entender aqui esse termo filisteus. Tem biblicamente esse conflito, quando os israelitas voltam para a Terra Santa. Um dos maiores conflitos que tem é do Davi, né, que derruba o Golias. Quem era o Golias? O Golias era um Oxe, meu Deus. O israelita era o Davi.
era o Davi. O Golias, ele era... Oh, meu Deus! Acabei de falar. A pessoa esqueceu, né? Filisteu, ok? Ele era um filisteu. Então, ele vai ali com a pedrinha, derruba o Davi, que era um filisteu, e eles ficam na sua terra, começam a assentar novamente as suas tribos, vão reconstruindo ali o seu povo. E aí, olha que interessante, gente. A gente está falando de filisteu. Pensa na nomenclatura, filisteu. Antigamente, trocava-se o F pelo PH, né? Vamos falar aqui um pouco do Brasil. Farmácia se escrevia com PH, depois passou a ser com F. Então havia também na fonética, na linguagem deles, essa questão. Então não era Palestina, era Filistina, a terra dos filisteus, tá? Então é muito interessante pensar que hoje chama-se Palestina, mas na verdade era a terra dos filisteus, era a Filistina, ok? Então a gente já começa a perceber que esse conflito, na verdade, é uma grande guerra, né, entre irmãos. Irmãos que não se entendem, filhos do mesmo pai, com a mesma promessa, com a promessa de ter toda a sua descendência espalhada e dominante pelo mundo, trazendo a cultura, né, monoteísta, né? Ismael vai contra isso. Ismael se revolta contra esse privilégio, né? E aí também eles começam a construir essa nova religião baseado sobre os ditames do seu profeta Maomé. E a grande guerra religiosa ali começa. O que é interessante? Que dentro das escrituras de Maomé, ali é dito que o filho da promessa não era Isaac, era Ismael. Eles trocam a história. Por quê, gente? É o povo com a mesma origem, o mesmo pai. É o mesmo pai, Abraão. Tá legal? Vocês estão compreendendo o que eu tô dizendo? Tô indo muito rápido? Estão achando interessante? Conta pra mim, gente. Conta pra mim aí como é que tá rolando isso na cabecinha de vocês. Tá explodindo? Tá compreendendo? Tá sendo show? Quero saber, ok? Então, é importante a gente pensar que a raiz dessa hostilidade parte desse princípio, desse pai que tem um filho bastardo, né, como primogênito, um segundo filho, né, que é o filho de Sara com ele, que é Isaac, e esses dois filhos, então, são extremamente prósperos e constroem sua descendência, porém a inimizade nunca terminou entre esses dois povos, ok? É importante lembrar que o que hoje acontece, né, principalmente depois, o que acontece? Como o povo judeu ficou muito tempo nesses conflitos, né, de não ter um lugar para chamar de seu, então quando eles voltam do Egito, né, quando Moisés leva o povo de volta e que eles têm essa guerra contra os filisteus, o que acontece? Eles ficam ali, porém, o tempo todo em combate, até que, né, houveram guerras ali locais, franceses e britânicos tomaram parte do Egito, parte da Cisjordânia, parte da Síria, né, e também do território israelense, que na época não era o território israelense, era o território israelita, ainda não havia o Estado de Israel consolidado. Depois disso, a gente teve o Holocausto, a gente teve os judeus que tinham saído, né, porque não havia muitos conflitos, então muitos judeus saíram pelo mundo. Depois que houve o Holocausto, as Nações Unidas decretaram um pedaço de terra, né, que era muito maior do que é hoje, dividindo ali o que nesse momento tudo era chamado Palestina, Filistina, foi dividido parte para um irmão e parte para outro irmão, certo? Sendo que os conflitos, eles continuam. E se nós formos olhar a nível das escrituras, daquilo que foi dito, diz que Ismael teria sempre uma mão forte contra os seus irmãos. Gente, olhando
biblicamente, isso pode parecer uma coisa meio louca, né? Dizer assim, mas como assim? Ah, vocês estão penalizando ele que é o coitado, ele que era o primogênito, ele que isso e aquilo, e ele está sofrendo. A gente entende tudo isso, a gente olhando com os nossos olhos humanos, a gente entende tudo isso. A gente entende que houve uma grande injustiça, a gente entende toda essa injustiça com os nossos olhos humanos. A gente pode compreender isso completamente, né? E isso torna Ismael um homem vingativo, um homem ferido. E essa marca vai passando de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração. E por quê? Né? Vamos olhar então a nível das constelações familiares, certo? Vou trazer aqui as ordens do amor para você. Então, para quem não sabe, Bert Hellinger fala das ordens do amor, explicando que a ordem mais importante é o pertencimento. Então, a segunda ordem mais importante é a hierarquia. E a terceira ordem mais importante é o equilíbrio. Vamos falar aqui das ordens que foram violadas com todo esse processo. A primeira ordem que foi violada é o sentido de pertencimento. Foi negado a Ismael pertencer. Ismael foi enviado para fora. Ismael e sua mãe, Agar, foram humilhadas por Sara e por Abraão. Ele foi deserdado, ele foi expulso da sua própria casa, ele foi empurrado para fora pelo seu próprio pai, certo? Então, temos aí a primeira lei, a mais importante de todas, o pertencimento, né? Isso é culpa de Isaac? Não. Quem é que sente o maior ódio? Ismael. Isaac não odiou o irmão, certo? Ismael odiou o irmão. Por que odiou o irmão? Porque foi quebrada a primeira ordem do amor. A primeira ordem do amor, o pertencimento. Esse menino, esse primogênito, não foi respeitado, não foi dado a ele o direito de pertencer. A segunda lei que foi quebrada, dentro da visão das constelações familiares, foi a hierarquia. Por quê, gente? Porque o primeiro filho precede ao segundo. Portanto, a primogenitura, a herança, dentro da ordem da hierarquia nas constelações familiares, né, também deveria estar sendo entregue a Ismael. E, principalmente, ao primogênito se entrega o trono. Ao primogênito se entrega as maiores obrigações e também as maiores heranças. Então, pensa, a gente já quebrou aqui duas grandes leis. Uma, o pertencimento, e a segunda lei, a hierarquia entre irmãos, ok? Então, a gente já tem aí um cenário muito profundo, né? Entendendo que realmente são povos com uma energia de prosperidade, com uma energia de multiplicação muito grande, né? Tanto os povos árabes quanto o povo judeu, ou os israelenses, como vocês queiram dizer, são povos com uma capacidade de resiliência, superação e de transformação e de multiplicação muito grande, né? Foram atacados várias vezes, ali o Oriente Médio é um lugar muito próspero, com muito petróleo, as terras são muito frutíferas, né? Então eles estão sempre em voga, é uma área, né, do nosso planeta que está sempre com os olhares muito voltados para ali. Por isso, muita gente metendo a colher nesses conflitos. Mas, na verdade, isso é uma grande briga entre irmãos. E tudo isso se explica dentro das visões das constelações familiares. Gente, alguém tá com a cabecinha explodida? Alguém tá curtindo esse conteúdo? Falando assim, uau, eu não tinha noção de nada disso. Minha cabeça está fervendo, está tudo aqui, tô entendendo um monte, fiz o download de um monte de coisa. Ainda tem mais coisa para dizer para vocês. Mas eu quero saber, até aqui, como é que foi? Como é que tá sendo para você esse conteúdo que eu tô te entregando? Traz para mim o seu feedback, por favor, enquanto eu tomo um chazinho. A terceira lei é do equilíbrio.
né? Que também não foi respeitada, né? A lei do equilíbrio é eu dou e você me dá na mesma proporção. Então, a lei do equilíbrio também se dá para as coisas negativas. Rô, em que sentido? Se você me bate, eu tenho que te bater, para a gente se equilibrar. Se você me rouba, eu tenho que te roubar. Se você me dá um beijo, eu também te dou um beijo. É a lei do equilíbrio, tá? Essa lei do equilíbrio, ela perpassa tanto pelas questões de relacionamento quanto de direitos, né? Então, por exemplo, vamos entender isso. Quem dá mais numa relação? Homem ou mulher? Marido ou mulher? Quem dá mais? O que vocês acham? Quem deve dar mais? O homem ou a mulher num relacionamento afetivo? Vamos falar sobre a lei do equilíbrio de forma prática. Quem tem que dar mais? O homem ou a mulher? O marido? Não. Dentro da relação homem e mulher, há equilíbrio. Eles dão coisas diferentes, mas tem que haver equilíbrio. Não. Igual. Fátima Souza colocou certo. Existem coisas que o homem vai fazer, existem coisas que a mulher vai fazer, mas a relação precisa ser de equilíbrio, tá? Eu dou e você dá. Você tira o lixo, eu faço o jantar. Eu passo sua roupa, você vai abastecer o meu carro, ok? A relação de equilíbrio. Você me dá amor e eu te dou amor. Você me dá devoção e eu te dou devoção. Uma relação de equilíbrio. A única relação que pode ser desequilibrada é pais dão mais aos filhos do que filhos dão aos pais. Pensei que falava no dar e receber, confundir o conceito. Não é o dar e receber, é o equilíbrio. Então, o dar e receber perpassa, né, pela relação de equilíbrio. Então, pais dão mais amor, pais dão mais recursos do que os filhos dão aos pais. É a única relação onde o dar e o receber podem ser desequilibrados, ok? Entre irmãos vai acontecer uma coisa interessante também, tá? Que eu vou te explicar aqui, Fafá. E aí o que acontece? Os filhos vão dar então mais para os seus filhos, certo? Os filhos não podem dar mais aos seus pais. Todas as outras relações que nós temos no planeta, elas precisam ser iguais. Então, isso acontece no trabalho. Por exemplo, eu dou o meu trabalho e você me paga o meu salário. Eu te dou uma aula e você paga a minha hora. Eu faço um atendimento e você me paga por esse atendimento. Então, ninguém fica devendo para ninguém, ok? A sensação de ter sido lesada, de alguém ter nos tirado alguma coisa, gera dentro de nós esse sentimento de injustiça, e toda injustiça gera em nós uma necessidade de quê, gente? Gera em nós uma necessidade de compensação, ok? Por isso a lei do equilíbrio também é tão importante quanto as outras leis, quanto a hierarquia e quanto o pertencimento. Elas têm níveis de importância, porém todas elas se concatenam umas com as outras, certo? Uma coisa importante da gente falar Gel, o que alimenta isso? É o que a gente vai chamar de boa consciência. Por que as pessoas simplesmente não param com essa guerra? Por que as pessoas simplesmente não saem dessa dualidade e sentam em todo lugar onde há um senso de injustiça dentro de mim, onde há um desequilíbrio, onde alguém me machuca, eu tenho a sensação de que eu preciso fazer a compensação para trazer o equilíbrio, ok? E aí, quando ninguém para o processo, o que acontece? Nesse processo de compensação, nesse processo onde um está tentando compensar aquilo que o outro lesou, existe uma coisa chamada boa consciência. O que é boa consciência, gente? É quando eu digo assim: porque você me feriu, eu tenho o direito de te ferir. Porque você matou o meu filho, eu desejo que você sofra e que você morra 1000 vezes e que os seus filhos também morram. Ok? Isso é o que a gente chama de boa consciência. Eu aceito o mal, eu pratico o mesmo mal que eu condeno, porque eu acho justo.
certo? Bert Hellinger fala disso, tá? E agora a gente vai entrar, gente, agora presta atenção, agora se liga que vem o Paranauê todo. Por que a constelação precisa ser muito bem lida e interpretada e precisa que você, que quer ser um terapeuta muito foda, entre no Cura 360 para você pegar todos esses insights que eu tô trazendo aqui para você aplicar no seu consultório. Tá compreendendo que a gente precisa aumentar, abrir esse leque? A boa consciência. A boa consciência, Roquelle, é o que faz a gente cometer atos tão horríveis quanto os que cometeram com a gente por conta de uma sensação de injustiça. É o que faz, por exemplo, grupos divergentes, exatamente, é a vingança. A vingança, ela é legitimizada pela boa consciência e a boa consciência se baseia num sentido de justiça, ok? Então, por conta disso, as guerras não acabam nunca. Por conta disso, as pessoas continuam. Houve uma injustiça, por exemplo, na escravidão, certo? Foi muito errado os escravos terem sofrido tudo que sofreram. Mas hoje, por conta da boa consciência, muitos descendentes de escravos se sentem no direito de agredirem pessoas brancas que nem estiveram no momento em que os escravos existiram, para vingar toda essa dor do passado, e muitas vezes cometem os mesmos atos de tortura e violência e segregação e racismo por conta da boa consciência, sacou? Caiu a ficha, explodiu a cabeça? É o que Bert Hellinger chama de boa consciência. A boa consciência tira de mim o peso da vingança. Eu não me sinto culpada por me vingar. Eu não me sinto culpada pela revanche. Precisam da má consciência para fazer diferente. Exatamente isso. Né? Quando eu entendo que é a má consciência... O que é a má consciência que a Lê trouxe aqui? Né? A má consciência é a percepção de que o mal é mal. E que se eu perpetuo o mal, eu vou ser tão culpada quanto aqueles que fizeram mal antes de mim. Ou que fizeram mal a mim. Ok? E o mundo, quanto mais dual... Quanto mais a gente vai perpetuando esse sentido da boa consciência, eu só estou fazendo justiça. Eu só quero a justiça. Então, eu vou repetindo os mesmos males, os mesmos erros em prol da justiça que eu considero que seja a justiça real. E é por isso que famílias brigam eternamente. É por isso que esses dois irmãos, Ismael e Isaac, vêm se hostilizando ano após ano, século após século, década após década, né? E praticamente se tornou algo irresolvível, não é? Por quê? Porque todos estão trabalhando dentro do seu processo de boa consciência. Então, que tal? Falem comigo enquanto eu tomo aqui um negocinho para hidratar minha gargantinha. E agora nós vamos entrar no balacobaco, que é o que, gente? Que são as constelações políticas. Eu vou explicar o que é isso para você, o trabalho fenomenal de Bert Hellinger no processo de consciência. Simone falou, uau, explodiu. Ai, que bom. Eu fico feliz, gente, porque eu gosto disso. Eu gosto de provocar vocês a pensarem, a saírem da caixinha, a compreenderem os conceitos, a fazer link. Vamos pro Cura 360, vamos arrebentar, vamos nos tornar terapeutas com o que, gente? Com embasamento, com consciência, genuínos, autênticos, com conhecimento global das coisas, não é? Dentro das nossas práticas, vocês vão aprender os fundamentos da constelação familiar, para compreender como é que o mundo funciona. Entender o pensamento sistêmico, ok? Então vamos lá. Deixa eu tomar esse golinho aqui. Bora. E eu não podia falar desse assunto sem trazer essa literatura para vocês, tá? Esse livro de Bert Hellinger chama Um Lugar para os Excluídos. Esse livro é um livro não muito antigo e que fala sobre o fato, inclusive, do Bert Hellinger ter sido excluído pela comunidade alemã
no momento em que ele traz esse processo de entendimento da reconciliação entre vítimas e perpetradores, ok? Ao estudar o fenômeno do campo, ele percebeu que toda vez que uma geração posterior se colocava em ódio ou se colocava ainda nos sentimentos de tentar uma retratação, uma justiça sobre aqueles seus antepassados que sofreram, né? Na África do Sul, mesmo após o término, termina a frase aí, Rô, para eu poder entender o que você está querendo dizer, tá? Então, quando ele traz esse conceito de que vítimas e perpetradores pertencem ao mesmo campo, muita gente acusou o Bert Hellinger, né, de abusivo, de obrigar as pessoas que sofreram, né, violência sexual, abuso sexual. Começaram a dizer que ele incentivava a pedofilia, a guerra, quando ele dizia assim que os nazistas e os judeus precisavam se reconciliar, né? E aí ele explica o seguinte: olha, eu não estou falando isso porque eu acho, eu estou falando isso que quando a gente parte para o estudo do campo fenomenológico, quando nós começamos a fazer as constelações políticas, o que a gente percebe é que enquanto as gerações seguintes perpetuam a briga para fazer justiça, os mortos não descansam. E que os mortos descansam quando há paz entre as gerações seguintes. Esse tanto perpetrador quanto vítima simplesmente deitam lado a lado um do outro e descansam e saem do sofrimento. Tudo isso que nós vemos, toda essa boa consciência, só perpetua o sofrimento daqueles que já se foram, das gerações anteriores, da nossa ancestralidade, tá? Então, eu vou trazer aqui, marquei um monte de coisa, gente, para trazer para vocês. Vocês estão curtindo? Posso continuar? A gente ainda tem 15 minutos. Vamos lá. Eu achei muito interessante que Bert traz aqui assim: olhar os mortos com amor em vez de apelar para a consciência dos vivos, ok? Então ele traz isso. Encarar o passado para ganhar o futuro é uma forma de lidar conscientemente com a história. O pensamento é esse: assim que nos tornamos o que somos, é o que aprendemos do passado. Foi uma conquista da psicanálise ter substituído a repressão pela percepção consciente das nossas dores, né? Cada povo tem uma memória coletiva e dela necessita. E isso é uma pergunta que está sendo feita a Bert Hellinger, tá? Mas o Senhor está dizendo que também temos o direito de esquecer as coisas terríveis. Qual é a lembrança? Quando é que a lembrança se torna destrutiva? Por que é que olhar para trás não representa para o Senhor uma possibilidade de olhar para frente? E aí Bert diz o seguinte: pela psicanálise sabemos que o reprimido tem uma ação limitadora. Ao tomar consciência dessa imagem inconsciente, posso lidar com ela. Posso integrá-la e com isso ela passa. Porque a recordei e posso esquecê-la. Olha que ponto interessante, ok? Porque recordei e posso esquecê-la. Isso é um conceito da psicanálise, ok? Isso é saudável. Em muitas psicoterapias, eventos dramáticos reprimidos são trazidos à luz para que sejam concluídos. Esses eventos são como um movimento que se congelou, como sucede num trauma. No caso de um trauma, o movimento é retomado até que se esgote para ser esquecido. É lembrado para que possa passar. Gente, o Bert desculpa, né? O cara é foda. Vocês percebem que tudo que a gente trata com técnicas energéticas, com psicanálise, se trata disso. Eu lembro para esquecer. Não é esquecer literalmente. Eu lembro, revivo para dessensibilizar. Não para ficar retraumatizando. Quando é que eu retraumatizo algo em mim? Quando o senso de autojustiça está alto.
quando eu não abro mão de fazer justiça, quando eu não abro mão, né, dessa força de querer que o outro sofra tudo aquilo que sofri. Quando eu desejo, em psicanálise, tá? Em terapia energética, quando eu desejo apenas aliviar o meu sofrimento, eu só fico, então, no retrauma. Eu fico falando sobre aquilo e revivendo aquela dor. Eu não me liberto, mas a verdadeira transformação dessa dor perpassa por ver, relembrar e às vezes ressentir, por isso ressentimento, ok? Ressentimento é algo que eu sinto várias vezes, então eu ressinto, só que aí eu libero. E é disso que Bert está falando, quando ele fala de deixar o passado para trás. E aqui a gente está falando, esse estudo aqui especificamente está falando sobre conflitos entre países. Gente, estão curtindo? Fala pra mim, gente, se vocês estão curtindo. Eu preparei isso com tanto amor e carinho pra vocês. Com tanto amor e carinho. Eu queria explodir a cabeça de vocês hoje. Queria fazer um boom. Queria muito que vocês entendessem. Então, olha, a outra pergunta que ele faz assim: o senhor concorda com essa forma de recordação? O que incomoda, então, na forma de recordar o que os alemães cultivam? Né? Então, ele está falando aqui sobre essa questão dos alemães ficarem lembrando tudo que aconteceu, como se pudessem espiar a sua própria culpa, né? A culpa do que fizeram, ok? Aula de milhões. Adoro! Uhul! Então, ó, Bert responde o seguinte: na recordação, facilmente nos prendemos ao passado, com isso o futuro se perde. Por exemplo, consideremos eventos terríveis como o bombardeio aéreo de Dresden durante a guerra ou a bomba atômica de Hiroshima. Muitos perderam a vida ali de forma cruel e trágica. Como devo recordá-los? Dando-lhes um lugar na minha alma, então fico em paz com eles e posso também deixar para trás o que aconteceu, pois já não estão separados de mim. Presta atenção, olha essa... Cara, por que não estão mais separados de mim? Porque pertencem. Toda vez que eu dou nome a algo que eu sinto, toda vez que eu posso olhar para aquilo que foi feito, né? E eu posso sentir aquilo, em vez de ficar recordando, revivendo, amargurado, refazendo todo aquele processo de mágoa, de retrauma, eu simplesmente dou lugar a isso tudo na minha alma, ok? Dou lugar em minha alma, eu fico em paz com eles e posso deixar tudo o que aconteceu para trás. Na medida que os acolho em mim, carrego-os em mim para o meu futuro e eles também colaboram com esse futuro. Essa é a forma saudável de recordação que simultaneamente deixa para trás o que passou. Gente, eu não sei, eu fico toda arrupiada, né? Toda arrupiada. Tem muita coisa aqui, mas eu vou ter que separar o que eu vou dizer para você, tá? Para vocês. Eu vou trazer aqui uma coisa muito interessante. O passado deve e pode ser esquecido no coração. O passado pode e deve ser esquecido no coração. Quando o passado não é esquecido no coração, ele é um remember. Ele é um ciclo de pensamento ligado com essa boa consciência que me permite o quê? Continuar o ciclo de dor e o ciclo de injustiça que vai acontecendo então de geração em geração. E aí ele diz aqui o seguinte: a reparação é uma necessidade de compensação. A reparação e a necessidade de compensação são coisas necessárias e justificadas em nossas relações pessoais para que não se rompam. Tais exigências, contudo, não podem ser transportadas da mesma forma para as relações entre povos, pois a exigência de compensação por injustiças sofridas é uma força propulsora para muitas guerras. Então, eu ensinei para as meninas, né, que dentro de uma relação pessoal existe sempre a necessidade que a gente fala de compensação e reparação. Então, num casamento, se o meu marido
faz algo que me magoa e me machuca, há uma necessidade de uma compensação e de uma reparação. A gente senta, a gente conversa, ele vem, se coloca, pede desculpas, propõe uma viagem, me traz um presente, seja lá qual seja a minha linguagem do amor. Esse é um momento onde a gente propõe então ali o quê? Uma retratação, uma compensação. Isso não é possível acontecer entre países, entre povos e nações, ok? Por quê? Ele vai explicar aqui, tá? Tais exigências não podem ser transportadas da mesma forma para a relação entre povos, pois a exigência de compensação por injustiças sofridas é uma força propulsora para muitas guerras. Então, percebe a diferença? Quando eu vou fazer uma compensação entre povos, eu vou ter que cometer atrocidades e exigir compensações que vão prejudicar pessoas que nem mesmo participaram daquele conflito. Então eu vou estar propício a gerar mais guerras, porque aquilo se torna amplamente injusto novamente. Então é o que vem acontecendo entre árabes e judeus durante todo esse tempo, entre esses dois irmãos. Então, Ismael se sente preterido, né? Ismael é ferido na sua identidade de filho, é expulso da casa de seu pai, né? Como um bastardo. E o que ele faz? Ele incita os seus próprios filhos contra os filhos de Isaac. E os filhos de Isaac, se sentindo injustiçados por serem atacados pelos filhos, né, do irmão de seu pai, também revidam na sua boa consciência. E isso vem vindo de geração em geração, causando cada vez mais guerra, porque não existe a possibilidade de compensação entre povos e países. Isso sempre causará mais injustiças, mais derramamento de sangue e mais separação, ok? Então, olha, tem uma coisa muito legal aqui que ele diz. Existe outra forma de recordação que é bem diferente dessa. Imagine que a senhora que morre é recordada, inclusive com biografia sobre sua vida. Então, como é que se segue? Pergunto-me às vezes como se sentem os mortos quando lhe erigimos um monumento. Na Argentina, fiz uma constelação para mães na Praça de Maio e seus filhos desaparecidos. O representante de um dos filhos mortos disse na ocasião: o pior para mim é ver o meu nome escrito nessa praça. Enquanto ele estiver aí, não terei paz. Sentia-se usado para uma reivindicação. Há recordações que se utilizam dos mortos para tirar disso, se posso recorrer a uma expressão extrema, a justificação para uma guerra. Tá? Então, todo esse monumento aos mortos, aos sofredores, em vez de monumentos de paz, em vez de monumentos de conjunção, de perdão, né, de leveza entre povos, fica-se então elegendo-se através da boa consciência quem é o mais sofredor, quem é a vítima e quem é o perpetrador, ok? E aqui, vindo exatamente para essa questão de Israel, ok? Que é muito interessante que ele traz aqui isso, tá? A indignação desconhece a compaixão. Anota essa frase. Anota essa frase de Bert. Anota e leva para a vida, meu bem. A indignação desconhece a compaixão. Sobre a paz e a boa consciência. Sobre a paz e a boa consciência. A indignação é, de fato, um motivo para movimentos políticos que se apoiam basicamente na moral. O Senhor, ao contrário, pede amor pelas vítimas, em vez de uma compensação. Isso é um movimento de alma. Que restrição isso faz à moral? Isso é a pergunta que está sendo feita a Bert, ok? E aí Bert responde o seguinte: a moral geralmente se ocupa em fazer reivindicações. O indignado se sente e se apresenta como se fosse um justiceiro, ao contrário de uma pessoa que ama. Ela não conhece a compaixão nem a medida. Há outro aspecto a considerar. Quando condenamos qualquer pessoa, recebemos a sua energia. Presta atenção nisso. Isso leva para o teu consultório. Esquece conflito de país agora. Leva isso para o teu consultório. Vamos lá.
Quando condenamos uma pessoa, quando você condena a mamãe, quando você condena papai, quando você condena seu marido, seu ex-marido, quando você condena o seu patrão, quando você condena a sua irmã, o seu irmão, que é qualquer pessoa, presta atenção. Quando condenamos qualquer pessoa, recebemos a sua energia. Anota isso, meu amor. Quando condenamos qualquer pessoa, recebemos a sua energia. Isso tanto vale para os filhos e filhas que tudo fazem para evitar tornarem-se iguais aos seus pais, quanto para os indignados que combatem de todas as formas os perpetradores. Tudo que eu combato volta para mim. Tudo que eu combato se transforma em mim. Essa dualidade que acontece hoje no Brasil, entre azuis, entre verdes, amarelos e vermelhos, fazem com que ambos os lados cometam profundas injustiças, se transformando exatamente na mesma coisa. Percebem o que eu estou querendo dizer? Vocês estão percebendo? Eu me transformo exatamente naquilo que eu combato. Essa energia volta para mim. Gente, eu não tô vendo cabeça explodir, eu não tô vendo vocês mandarem coração, eu não tô vendo vocês se manifestarem, ou vocês estão com o queixo muito caído, ou minha aula tá muito ruim. Não tô entendendo. E aí, gente, outro ponto aqui interessante, tá bom? E aqui tem a ver exatamente com Israel, que é assim. A pergunta que é feita para Bert. Desde que o trabalho com as constelações encontrou ressonância mundial, o Senhor fez constelações políticas em muitos países. Em quais experiências se baseou e o que descobriu com elas? Presta atenção! Presta atenção, guria! Bert responde o seguinte. Um insight importante para as constelações políticas foi que as vítimas e os perpetradores se atraem reciprocamente. Foi isso que me permitiu fazer um trabalho pela paz. Fui convidado por 3 vezes a dar cursos em Israel e lá fiz exatamente a mesma coisa, um confronto entre vítimas e perpetradores. Nisso também pude ver como ambas as partes sentem compulsão em se aproximar. Disso não conseguem escapar. Por exemplo, uma mulher revelou que seu pai, presta atenção nisso, gente, fora assassinado por um árabe. Filhos de Isaac e filhos de Ismael. Então, o filho de Isaac assassinado por um filho de Ismael. Fiz uma constelação colocando frente a frente um representante do pai da mulher e um representante do assassino. O assassino manifesta medo. De repente, o pai dessa mulher que foi assassinado, estende-lhe a mão. Ambos se aproximam e se abraçam. Então o pai desabou no chão como um morto e o assassino deitou-se junto dele. Na morte estavam reconciliados. Uma das grandes experiências que fiz nessas constelações foi a de que os mortos, tanto as vítimas quanto os perpetradores, querem e podem reunir-se, exceto quando os descendentes tomam partido deles e querem repetir todo o drama. Agindo assim, barram o caminho da reconciliação. E aí ele diz, o mesmo experimentei na Turquia, no conflito entre turcos e armênios, e também no Japão. Quando abrimos espaço para o movimento da alma, sentimos e percebemos na alma, no fundo, que as almas desejam a reconciliação. Ela quer juntar o que está separado. Me diz uma coisa, Bert Hellinger aqui está dizendo que ele é a favor da violência? Ele está dizendo que ele é a favor dos nazistas? Ele tá colocando aqui algum lado? Ele está dizendo alguma coisa nesse sentido, gente? Fala para mim. Porque tudo é só uma experiência. Show, Rô. Show. Show. E aqui o mais interessante, né, é que
é que ele coloca justamente isso, né? Que o assassino estava morrendo de medo. E aí, quando a pessoa assassinada estende a mão, os dois podem descansar juntos. Isso é pertencimento. Isso é parar o mal. Isso é parar a dualidade. Isso é parar a autojustiça. E lembra quando a gente falou aqui várias vezes da escala de Hawkins, que é a base do nosso estudo a nível de consciência? Enquanto eu estou na faixa que vai da vergonha até a coragem, que é de 20 a 200 Hz, eu vou estar trabalhando na esfera da autojustiça e da justiça, da separação, da contração, da doença, da guerra, da morte. Eu só saio dessa frequência quando eu passo de 200 Hz para cima, que é a frequência da neutralidade, 250 Hz, que é a neutralidade, no lugar da razão, da paz, da gratidão, da compaixão, da iluminação e do amor. Isso é expansão. É a compreensão de que somos todos uma coisa só. E que vítimas e perpetradores desejam descansar. Enquanto nós tentamos usar a nossa boa consciência para fazer justiça, nós estamos atormentando os mortos. Nós não estamos deixando que os mortos descansem, que a paz reine no mundo, que a paz reine nos países, que a paz reine, que a frequência dos lugares sejam elevadas, ok? Então, o passado pode ser esquecido para que assim exista um futuro. E aqui ele fala sobre vários países da América Latina, sobre outros conflitos que foram acontecendo, né? E aí ele diz o seguinte: à medida em que os descendentes se conciliem em sua alma, em ambos os lados, dos perpetradores e das vítimas, né? Pode-se haver então a paz. Para isso, precisam acolher ambos em seu coração. Do contrário, isso não será possível. Quando conseguem, o passado pode ser esquecido. Os mortos podem retirar-se e estar realmente mortos. Então termina a revanche e pode-se olhar para frente. Ok? Então, o que Bert diz é assim, se nós olharmos para isso tudo, né? Como a Simone colocou, ele fala do equilíbrio e não da separação, ele fala do amor. Ele explica mais ainda, né? É que sem essa liberação, sem esse encontro entre vítima e perpetrador, né? Não existe paz. É nesse lugar de neutralidade, onde a gente percebe, e a Raquel trouxe essa visão espiritualista, né? No sentido de que tudo é uma experiência e às vezes a gente vai experimentar um lado da moeda e às vezes a gente vai experimentar outro. Num momento nós somos as vítimas e em outro momento nós somos os perpetradores. Porém, se nós condenamos uns aos outros, estaremos eternamente em alta condenação e condenando toda a humanidade a continuar dividida, a continuar sofrendo, a continuar buscando derramamento de sangue para justificar mais derramamento de sangue. Portanto, meus amores, espero que tenha sido instrutivo, que vocês tenham conseguido compreender sobre a visão da constelação familiar, aquilo que Bert Hellinger chama de constelações políticas, e mais do que isso, percebendo que esse conflito entre judeus e palestinos, entre judeus e árabes, é uma guerra dolorosa que vem do coração partido, né, de um irmão mais velho que é desonrado, que é posto para fora, né? E ele vem então com essa grande ira, com essa grande necessidade de compensação e justiça, e isso já aconteceu há tantos milhões de anos, há tantos mil anos, e continua causando estragos por todo esse tempo, né? E continua causando toda essa dor na humanidade. Eu espero que vocês tenham compreendido e que de alguma forma isso possa fazer sentido também para a sua própria vida, que você possa olhar para si. E se isso te interessou, saiba que a gente vai estar dando essas bases, né, teóricas. Nós vamos ter um olhar muito sistêmico dentro da metodologia Cura 360. Se fosse você, eu entrava lá no nosso grupo na bio, esperava, ok? Para que você possa se inscrever e participar da nossa turma
de formação profissional, o método Cura 360. Espero que isso tenha feito bem a você. A mim foi maravilhoso. A Cleide disse, como sempre, um aulão. Eu fico feliz. Se vocês curtiram esse aulão, compartilhem com pessoas queridas, né? Como eu disse aqui, eu não estou defendendo lados. Eu quis trazer para vocês a visão sistêmica sobre esse conflito. Espero que tenha ficado bem compreendido, que vocês tenham conseguido compreender um pouco melhor sobre esse viés, né, espiritual, esse viés anímico, né, com esse olhar para a alma, né, que Bert Hellinger nos traz com tanto amor, com tanta preciosidade. Esse homem tão injustiçado também por conta dessa tentativa de trazer essa visão conciliatória, dizendo, gente, parem com isso, parem de separar, né, as pessoas, parem de prosseguir nesse lugar de julgamento, né, em mais derramamento de sangue para se fazer justiça e outras injustiças vão sendo feitas, né? Então Bert Hellinger não é a favor da violência, não é a favor de que as pessoas se acomodem mediante as injustiças, que as pessoas aceitem o abuso, o maltrato, a guerra, muito pelo contrário. Ele diz que a única forma da gente sair dessa situação é a gente acolher todos e a tudo, né? Que a gente possa então fazer essa conciliação para que o mundo então se transforme na tão sonhada nova terra. Muito obrigada, Fafá. Obrigada por dizer que vai compartilhar. Obrigada, Cleide. Como sempre, um aulão. Obrigada, Mércia. Obrigada, Gel. Bombou. O conteúdo Cura 360 vem com força total. Obrigada pela força de vocês. Obrigada, meus amores. Fico muito feliz da gente estar aqui junto, tá bem? E não se esqueçam, você que ainda não se inscreveu, você tem a oportunidade de estar sem modéstia nenhuma, gente. Eu acho que o nosso curso não é só um curso de formação profissional, mas é uma ferramenta de autotransformação, ok? Você vai se curando e se transformando enquanto você caminha comigo, porque eu seguro na tua mão e a gente vai fazendo esse processo de autotransformação juntos, tá bem? Eu tô aqui para isso. E deixa eu mostrar para quem não viu ainda, gente. Olha a nossa mesa. Olha a nossa mesa, não sei, olha, gente, olha aqui. Olha que coisa mais linda. A mesa do Cura 360 está prontíssima. Esse é o nosso protótipo da mesa. Muitas coisas bacanas poderão ser olhadas e tratadas aqui na nossa mesa Quantum 360. Eu espero vocês lá no grupo para assistir as aulas gratuitas. O link está na bio. E depois você se inscrevendo na nossa turma. Eu não vou fazer esse evento gratuito para encher linguiça, não. Eu vou fazer esse evento gratuito para você ter mais aulão, mais do que você já está tendo aqui, ver o nosso material didático e fazer sua inscrição para a nossa turma, tá bem? Um beijo no seu coração, te espero na nossa turma do Método Cura 360. Beijos com muito amor!